começa o programa falando sobre essa situação, né? Os pais dos casais divorciados, que vem quadriplicado esse número, vem quadriplicando com o passar dos anos. João Davi, que é psicólogo, boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. É um tema que precisa ser muito discutido, né? As crianças geralmente sofrem bastante com a separação dos pais e acabam levando esses problemas para o resto da vida, problemas emocionais, psicológicos, né? Então, primeiro eu te pergunto, é necessário fazer uma preparação das crianças antes de começar esse processo de separação? As crianças sofrem, assim como também os adultos sofrem, né? Não necessariamente essas crianças ficarão traumatizadas ou levarão traumas para o resto da vida. Às vezes, às vezes a dificuldade maior das crianças é conviver, às vezes, num lar em que já não há mais uma convivência, uma condição de convivência mínima. Então, nem sempre a separação, ela necessariamente precisamos pensar que ela seja traumática para a criança. Às vezes a separação é até aliviadora para a criança, né? Agora, é claro que, assim como os cônjuges acabam sofrendo com essa situação, a criança também acaba recebendo todos os efeitos disso. O que eu acho que é importante, sim, se por acaso a criança está vivenciando essa experiência dentro de casa, é importante que os adultos contribuam para que essa criança entenda um pouco do que está acontecendo e não vire um tabu e uma rede de mentiras e de segredos. Mas existe, a cada idade, uma reação diferente, né? Como abordar, assim, cada idade? Olha, não só cada idade, como cada criança. Sim. Mais até a criança do que a idade. Eu acho que isso vai depender muito da maneira como os pais lidam com essa criança, como os pais já conhecem essa criança, sabem como é que podem acessar essa criança, como é que podem acessar o emocional dessa criança. Então, é claro, se você vai... estamos pensando numa separação com crianças muito pequenas ou já com crianças já na fase da pré-adolescência, você vai ter maneiras de acessar diferentes, né? Mas eu acho que há um princípio que rege todos esses acessos, que é o princípio da honestidade com a criança. Então é sempre importante explicar e falar a verdade, independentemente da idade da criança, porque muitos pais preferem proteger os filhos, né? Acabam falando mais tarde, né? Quando eles estão mais velhos, mais crescidos, né? Mas acaba sendo uma falsa proteção. Porque onde há um segredo, a criança capta as coisas. Por mais que você não fale para ela, não conte as coisas, as crianças acabam captando. E é preferível que ela conheça aquilo que ela está captando do que ela capte algo que fica no ar e ela não entende o que é. Isso é muito mais enlouquecedor para a criança do que a própria realidade dura da separação. A separação, tem dois tipos de separação, que é amigável e aquela em conflito, né? Onde as crianças acabam ficando naquele fogo cruzado e sofrendo muito mais, né? Hoje em dia a gente está comentando muito, até vamos falar daqui a pouco no programa, sobre a guarda compartilhada, né? Será que ela é mesmo importante para os filhos em qualquer situação, que os filhos permaneçam em contato com ambos, com o pai e com a mãe? A maneira como vai ser feito isso, ela é uma maneira diversificada, mas com certeza a continuidade do contato do filho com a mãe, ou com o pai, ou com um progenitor que de repente estiver fora da família, fora do núcleo, né? É fundamental para a criança, né? É fundamental. Então, eu acho que a guarda compartilhada, ela vem acrescentar, né? E vem contribuir para que o bem-estar da criança seja mais promovido, né? Para que a gente esteja sempre atento a como está essa criança, né? E nenhuma criança deseja estar distante do pai ou da mãe, né? Exatamente, mesmo diante de brigas, né, e conflitos, acho que todos sempre esperam, né, ver os pais felizes e juntos, a família, né, unida. E vai depender muito, eu acho que um fator importantíssimo é o grau de maturidade desse pai e dessa mãe. Para conseguirem lidar com todas as circunstâncias da separação, que muitas vezes geram atritos e conflitos, mas conseguirem diferenciar bastante o que é o ex-cônjuge, o que é a ex-esposa, o ex-marido, do que é o filho. Não colocar o filho no meio dessa briga é um nível de maturidade que seria o ideal para esses casais. Como os pais podem fazer para que os filhos, assim, João, não se sintam culpados pela separação? É uma experiência bem comum. Muitas vezes a criança acaba se sentindo culpabilizada pela situação. Uma das maneiras de ajudar essa criança é exatamente mostrar para ela o que está acontecendo.
né? Porque no silêncio, nos segredos, qual é a conclusão que ela vai chegar? A culpa é minha. Né? Se ela vai poder entender dentro da maneira dela, não é que o pai e a mãe vão ter que colocar todos os detalhes dessa separação para a criança, até porque ela nem tem capacidade cognitiva, muitas vezes, para compreender tudo. Mas explicar um pouco do que pode estar acontecendo, de que o papai e a mamãe não estão mais namorando, de que ele vai morar ou de que ela vai morar numa outra casa, de que ele vai continuar sendo o papai dela, de que ela vai continuar sendo a mamãe dessa criança, já são indícios de que essa criança vai poder assimilar com mais facilidade toda essa situação. Agora também tem um outro lado, né? Nem sempre os padrastos ou madrastas são as bruxas, né? Que os filhos aí emprestados acabam pintando, né? Como eles podem lidar com essas adversidades, né? Porque muitas vezes assim, existe uma falta de respeito, um desrespeito e também uma certa birra, né? Das crianças, dos filhos, né? Nessa nova família que se formou. Mas tem que ter paciência também. É natural, né? É natural que a criança passe por esse período de precisar assimilar. Só a separação em si já é uma mudança muito forte para essa criança, né? Então, os pais precisam ter paciência com essa criança para que ela possa também ir assimilando novas configurações que vão surgindo na medida em que isso vai caminhando. Então, eu creio que a paciência e a honestidade com a criança são fundamentais. Bem, João Davi, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você. E agora eu volto para duas perguntinhas aqui com o psicólogo João Davi. Aqueles filhos de pais separados, tá, que vão ter agora no domingo, o Dia dos Pais, vão ter que passar longe dos pais. Como é que a mãe pode abordar esse tema com os filhos? Eu diria, eu posso responder de maneira diferente, como é que o pai poderia fazer? Porque eu acho que nem sempre a mãe, ela está disponível a isso. Depende muito das circunstâncias, da separação e tudo mais. Mas eu acho que o pai é que tem que buscar também. Mas eu vou ficar esperando porque o meu filho, o Dia dos Pais, ele é que tem que me ligar. Nem sempre, se a gente pensar numa criança, por exemplo, nem sempre a criança tem essa capacidade. Então eu acho que vai muito da maturidade do pai em também fazer essa procura, em fazer o contato com ele, né? Se essa criança tiver, ou se esse adolescente tiver uma mãe que também disponibilize isso, que possibilite, que estimule essa criança a procurar o seu pai, melhor ainda, né? Essa criança vai ter um ganho melhor ainda. Mas se isso não acontecer, o pai não deve ficar esperando. Não é um jogo de crianças, o pai é o adulto, então o pai tem que fazer o papel de adulto nesse momento, procurar pelo filho. É um bom momento para quebrar o gelo, então, o Dia dos Pais. Eu acho que sim. E o que o pai representa para a gente fechar o programa na vida de uma criança, de um filho, hein? Ele representa tanta coisa, mas eu queria, talvez, resumindo, a gente podia pensar assim, acho que o papel de um pai hoje, né, ele tem uma importância fundamental, dentre tantas outras coisas, como preparador emocional desse filho para viver a vida. Eu acho que se a gente pegar lá nos tempos remotos, lá atrás, em que o pai era aquele que caçava e guerreava, depois o pai era aquele que sustentava, hoje eu acho que o pai tem que ser aquele que prepara emocionalmente o filho para viver a vida. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, João Davi. Obrigado. Ele que atende, é especialista em terapia de família, atende na rua Dom Jaime Câmara, 179, sala 1002. A gente vai acabando o programa com eles, Luiz Sebastião, Wilson Mará, amanhã à noite na Avenida das Sendeiras, a Casa de Noca, o show? Casa de Noca, tributo a Cartola Noel. Com Grandes Mará, sambistas, né? Grandes referências. Mará, Camélia Martins, Chico Camargo, do Ceará, Alexandre de Maria. Telefone de vocês? 9948-0258. Obrigada, meninos, pela participação. Um beijo no seu coração. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Segunda-feira a gente se encontra aqui na TV Com, às 8 horas da noite. Tchau. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar,